before Thanksgiving. Indeed. Um calouro, 19 anos, tem a chance de arremessar no buzzer para empatar a partida. Got it. Here it is. Corner, Luka. Goes in. How did he do it? Como ele consegue? He do it. That is Luka. Pryor, he was an assistant. Here's LeBron. Lead pass. 34 anos. Jogou por 15 temporadas. Foi um dos melhores em todas elas. Made two prior to the other 10. Como isso é possível? Draws contact, falls away and scores. He had, I think, 3 consecutive 30-point games. Kobe reverse layup to score. 81 pontos em uma partida. This would be 18 for 20 from the line and an Como? 81-point game. 55 in the second half. Ladies and gentlemen, Fala comunidade básica, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do Projeto Ciel Basquete pra Vida. E hoje eu tô aqui para fazer a introdução de um vídeo que ficou foda, um vídeo de entrevista, que eu entrevistei o Nandes, ele falou um pouco sobre a neurociência associada com o esporte. E galera, é um conhecimento inédito aí no cenário do basquete brasileiro, e não só brasileiro, como mundial. Até o momento que eu tô editando esse vídeo, tô aqui editando aqui, ó, aí. Mas até o momento que eu tô editando esse vídeo eu não encontrei nada disso na internet falando dessa maneira. E também se você vai conversar com pessoas do próprio basquete, ainda é um conhecimento que poucas pessoas têm. Então galera, se liga que esse conhecimento é muito importante. Pra vocês terem uma noção, o Nandes foi chamado para dar treino em equipes da NBA para passar esse conhecimento para técnicos e para os atletas lá também. Treinou atletas como Devin Booker, DeAndre Ayton, Rudy Gobert. Então galera, se os caras da NBA estão querendo absorver e aprender esse conteúdo, significa que a gente, mais do que ninguém, tem que aprender por ser um conteúdo e um conhecimento que está sendo descoberto por um brasileiro, né, o Nandes. Então, galerinha, fica atento aí nessa entrevista e absorvam ao máximo. Demorou? Valeu, velho. Tamo junto. Então, galera, tamo aí com mais um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Dessa vez, vamos falar de um assunto um pouco diferente, que é... a gente vai associar um pouco mais da mente no basquete. Tô aqui com o Nandes. Obrigadão, Nandes, por participar aqui dessa entrevista. Nandes foi meu técnico lá no Minas. Desde lá no Minas já faz um trabalho muito diferenciado. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores coaches que eu já tive o prazer de treinar com. E hoje ele veio falar aqui um pouco pra gente dessa questão, né? Dessa questão da mente, de como isso pode melhorar o seu jogo. Mas antes de tudo, queria que ele desse uma palhinha aí da carreira dele. Já participou de vários camps aí, já deu camping com o Raulzinho, camp da FIBA, camp da NBA. Agora tá dando aqui, tá me ensinando palestras pros técnicos e pros atletas do camp aqui do Eagle. Então fala um pouco da sua carreira, cara, pra gente. Legal, meu nome é Fernando, meu apelido é Nandes, né? A comunidade do basquete me conhece como Nandes. E eu venho trabalhando muitos anos em educação física relacionada à neurociência e o esporte. Cheguei a jogar num certo nível, joguei no Minas 8 anos como atleta, cheguei a beliscar um pouquinho adulto, cheguei a ser convocado para seleções de base, porém o degrau para o adulto é um pouco mais complicado, né? Poderia ter insistido um pouco mais, porém eu sentia que o meu coração era mais para ser técnico e professor. Eu morei 8 anos em São João del Rei, uma cidade aqui próxima que tinha uma faculdade federal, acabei inclinando para os estudos e me encantei com ser professor. Fui professor de educação física, fui técnico de basquete e fui aprofundando, fiz pós-graduação e mestrado, quis aprofundar bem a área acadêmica para que eu tivesse conhecimento e pudesse realmente fazer algo diferente na quadra e que faça sentido científico. Tive a oportunidade de ser assistente técnico de um treinador argentino em 2015, Ricardo Borranich. Ele trabalhou 1 ano em Minas Gerais e eu tive o prazer de ser assistente técnico dele, onde eu aprendi muito além de conduta profissional. Ele foi meu coach, não foi? Isso, ele deu treino lá no Minas. Ele deu treino na seleção mineira, que o Nandes inclusive estava lá que a gente viajou. Então foi um divisor de águas para mim, e ele foi um dos primeiros caras que falou de variáveis cognitivas, não tão profundo igual eu consegui aprofundar agora, mas ele já começou a falar sobre esse tema. E eu fui cair de cabeça até por incentivo dele, e ele abriu as portas e falou: olha, não tem muita gente falando sobre isso, se você conseguir especializar. E aí eu tive a oportunidade de virar técnico no Minas, 2016. E ali começou a minha carreira, vamos dizer assim, no alto nível, né? No alto rendimento, que são treinamentos diários, treinamentos para competições de Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. E aí eu agradeço muito ao Minas essa oportunidade, que o Minas abriu as portas e me deu carta branca para eu tentar desenvolver esse trabalho com os garotos. E aí eu continuei aprofundando nesses conceitos de neurociência,
E acabei tendo algumas oportunidades. Quando eu conversei com algumas pessoas, tive a oportunidade em 2017, o Raulzinho veio pro Brasil nas férias e me convidou para dar treino. Perguntei para ele, foi até engraçada essa história. Perguntei se ele queria ser minha cobaia, se eu podia usar nele os conceitos de neurociência e neuroaprendizagem. E ele, foi muito bacana e, claro, antes, né? Mas foi um desafio, eu não podia fazer algo que ia ser chato ou ruim para um atleta de tão alto nível. Certeza. E aí, graças a Deus, esses estudos todos de anos, consegui fazer exercícios e explicar conceitualmente o que acontece no cérebro. Vocês tiveram a oportunidade ontem de ver na palestra, como que faz sentido, como que a percepção, cognição e ação funcionam junto com o esporte, né? O Raulzinho encantou e falou que nunca tinha ouvido falar disso. Olha que legal, né? Um atleta anos NBA, anos Europa, anos seleção brasileira. Falou que foi a primeira vez que alguém explicou para ele nesse sentido. E aí ele abriu as portas, falou: Nantes, o dia que você quiser ir lá no Jazz, tá, minha casa tá aberta. Aí eu, como um bom brasileiro, aceitei o convite, é claro. Não ia negar um convite desse. E virei para ele na hora: eu vou aceitar, hein? Você tá convidando de educação, você já se firmou que eu tô indo. Aí em janeiro de 2017 eu fui no Utah Jazz. Raulzinho, sensacional, abriu as portas para mim lá, pediu pro técnico autorização para eu assistir os treinos. E fiquei 17 dias no Jazz, experiência incrível. Foi a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos. Legal. E a primeira vez que eu fui nesse contexto de assistir o treino da quadra, de ver o jogo sentado a 3 cadeiras para trás, que eu era convidado do Raulzinho. Legal. Então, emocionante, assim, quem ama basquete, e eu fui a primeira vez, ainda fui nesse contexto, tive que segurar para não chorar lá várias vezes, foi muito top. E lá teve um outro divisor de águas também, o técnico dele, o Igor Kokoskov, campeão europeu pela Sérvia, técnico do Luka Doncic, do Doncic, né? Bom demais. Ele é sérvio, mas era técnico da Eslovênia e assistente do Jazz. Conversa vai, conversa vem. O Raulzinho tinha falado com ele: olha, eu treinei com ele no Brasil, e ele deu uns treinos diferentes. O Igor veio curioso, né? Olha só, o cara podia muito bem. Brasil, futebol, vai jogar futebol, né? O cara: e aí? Me explica aí o que você fez lá. Na hora que eu comecei a explicar, meu inglês bem fraco, mas deu pra explicar. O cara falou assim: amanhã você vai dar treino. Então, quase caí pra trás. Atrapalhou minha viagem, que eu fiquei ansioso, nervoso. Amanhã eu vou dar o quê? Amanhã você vai dar treino. Eu quero ver isso aí. Aí eu respirei fundo, fui no Walmart, 7 horas da manhã, comprei todos os materiais, né, que eu nunca ia imaginar. Comprei bambolê, balão, laser, que eu deixei tudo no Brasil. Eu ia imaginar que eu ia chegar lá e ia dar treino, né? Não. Aí o Raulzinho ficou super feliz, cara, que oportunidade, nunca vi isso, alguém chegar aqui e dar treino. Aí o cara, vamos dizer assim, o cara se encantou, igual eu me encantei há 10 anos atrás. Na hora que ele ouviu falar disso, eu expliquei, mostrei, o cara, isso aí é o futuro, cara. Então o técnico, ele encantou com o negócio, gostou, deixou eu dar mais treino. E aí ali minha vida mudou. Eu falei: isso aqui é o que eu tenho que aprofundar, né? O técnico europeu, campeão, NBA, falou que nunca tinha ouvido falar disso. Então aí que eu estudei cada vez mais e ficou um pré-convite de voltar à NBA. Tipo assim, já na hora que eu fui embora, ele: olha, talvez você volte na pré-temporada. Só que no meio do caminho ele foi pro Phoenix, ele virou o head coach do Phoenix. Mas a gente sempre mantendo contato. Chegou em agosto, ele: antes, quero que você venha aqui pra pré-temporada no Phoenix em setembro. Então, o cara gostou de verdade, né? Pois é. Galera, a gente teve que vir pra cá porque tava gravando e o sol saiu, né? Tava tendo condição, camisa preta no sol não tem jeito. Mas pode continuar aí, né? E aí em setembro eu tive a honra de ir lá no Phoenix, a convite do Igor. Trabalhei uma semana e aí aconteceu algo muito especial. Eu trabalhei também com os técnicos. Então olha só, um brasileiro ir lá no país do basquete, comentar alguns conceitos que eles querem aprender. Então eu achei incrível isso, um aprendizado para sempre, que o cara é o mais alto nível, mas se tem 1% de conhecimento que ele não sabe que ele pode aprender, tanto faz aonde o cara seja, se ele está interessado naquele tema, não, quero ouvir, o que você tem para falar? Se faz sentido, beleza, se não faz, valeu. Demais. E aí trabalhei lá com os técnicos assistentes, expliquei os conceitos teóricos, do que eu trabalho com neurociência, eu não inventei nada, todos os estudos estão mostrando e eu estou simplesmente fazendo o link da teoria com a prática. E aí eles adoraram, trabalhei com os jogadores, com todos os jogadores, Devin Booker, DeAndre Ayton, Trevor Ariza,
Todo mundo. Molecada de peso aí. E aí o Devin Booker gostou muito, ele tava com a mão operada, ele só trabalhava com uma mão. Então eu bolei vários exercícios que ele tinha que passar na cortal, no balão, no laser. Então ele, nunca fiz isso, ele gostou muito, ele até pediu pra treinar mais dias. Legal. E aí, experiência incrível, graças a Deus, eu sinto que foi o doutorado da minha vida, foi lá, essa uma semana. É inglês, meu inglês eu estudei muito, não é fluente, mas eu consigo, 0 a 10 é nota 6, vamos dizer assim, falo mais ou menos errado, mim vai, nós foi. Mas dá pra brincar, né? Entender. E aí foi isso, então consegui chegar num nível alto e falar sobre esse tema, um orgulho para o Brasil, um orgulho até para as universidades que eu estudei. Me dediquei também, estudei um pouco e fluiu naturalmente, eu senti, foi natural, nada forçado, alguém indicou, não, foi tudo natural e o técnico interessou, achou que faz sentido e é o futuro mesmo. A neurociência hoje vocês vão ouvir falar nos próximos 5 anos, porque as quadras não tem como desenvolver tanto mais, já está no máximo. A tabela é aquilo ali, a bola é isso, o tênis não vai mudar muito. A academia não vai mudar muito também, mas e o cérebro? Que é o que a gente está estudando hoje. Como é que a gente faz para o cérebro ficar mais rápido? Isso é possível, isso é o grande conceito hoje. Pois é, cara, foda. Falando nisso, pegando esse gancho aí que você falou da neurociência, qual que é o papel da neurociência no esporte, cara, assim, voltada para o basquete, a gente falando desse jeito? Então a neurociência ela pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento, mas a minha especialidade é mais no esporte e especializado no basquete. São conceitos diferentes, por exemplo, a gente sabe hoje como que o cérebro funciona no movimento. Então, por exemplo, muitos anos da tradição do repetição, tem que repetir 1000 vezes para poder ficar bom. Não, sim, esse é um conceito que está certo. Porém, a gente descobriu como é que o cérebro funciona relacionado a outros contextos, que é o cognitivo, que é a parte onde você toma decisões, a parte onde você lembra qual que é a jogada, qual que é o próximo movimento, qual que é esse jogador é mão esquerda ou mão direita. Não é a parte da repetição do gênero, é uma outra parte do cérebro que você trabalha a memória, você trabalha a tomada de decisão. E aí a gente consegue bolar exercícios mais focados nisso. Isso é mais perto do jogo. O jogo é mais. Muito mais. A única hora que é repetição no jogo é o lance livre. Mas imagina, você tá perdendo de 1 ponto, você tem que matar um lance. Aí é o emocional. Mas todas as outras ações do jogo não é repetição. Você teve que pensar, vou arremessar ou não vou? Você teve que pensar. Tá marcando de um jeito, backdoor. Tá marcando de da leitura do jogo, né? O tempo inteiro você tem que estar pensando. Então os exercícios hoje, se eu puder dar uma dica para os técnicos, primeiro, aprofundar mais nesse tema para que você consiga explicar, né? Você não pode ver o vídeo ali do exercício e fazer sem entender o que está acontecendo. É você bolar exercícios que utilizem a percepção, a cognição e a ação, que é o que você usa no jogo o tempo inteiro. Pô, legal, bacana demais. E bem legal a gente ficar atento a isso, né, Nantes? Porque a gente pega ali os jogadores de alto escalão, os jogadores muito bons, parece que os caras não estão fazendo nenhum esforço para jogar, né? Parece que eles só jogam, mas quando você vê a parte cognitiva deles, né? A parte da mente, do reflexo, deles saberem tomar as decisões, estão muito ativas. Por isso que eles fica fácil para eles jogarem. Porque ele sabe que quando o cara tá numa posição, ele tem que fazer isso, ele vai ficar livre. Então ele já faz automático, quando vê que o cara tá na cesta. A gente não entende, você né? falou a essência do conceito. Pois é, então por isso, galera, que é muito importante treinar isso. Não sei o que você falou é a essência, você entendeu, perfeito. Não é muita gente que entende e fala essa frase aí que você falou, não. Pois é, cara. Que é o cara... Por que ele fez... Vamos aprofundar nesse tema aí. Por que o atleta do alto nível fez aquela cesta lá que parecia que era fácil? Se você comparar ele, que tem 25 anos, com um menino de 12, os dois têm 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, é a mesma coisa. Mas é a diferença da velocidade entre as áreas do cérebro. Você sabe. Esse fez tão rápido, percebeu tão rápido, pensou tão rápido e agiu tão rápido, que essa é a diferença do iniciante pro expert. Então por isso que nós temos que treinar o iniciante para que ele chegue. Pois é, galera. E quando a gente aprofundar nisso aí, quando for desenvolvendo mais pros anos, o nível do basquete, não só do basquete, mas do esporte mundial vai subir um degrau, vai ficar em outro patamar. Esse é o futuro, você tem toda razão. Então, Nantes, você que foi um cara que participou lá da NBA, teve de perto, dando treino para os atletas, né, não só assistindo, como você vê que os atletas da NBA fazem para ficar ainda melhores, para se diferenciarem ainda mais, estando no nível competitivo daquele lá que
é o melhor do mundo, né? Que a gente olhando aqui de baixo, a gente vê, os caras não tem jeito de melhorar mais. Como que você vê que eles fazem O que eu percebi? Primeiro, o poder do hábito, né? O cara tem o hábito diferenciado. Ele não é aquele cara, hoje eu vou jogar um videogamezinho aqui até mais tarde. Não, ele vai dormir na hora que tem que dormir. Ele vai acordar na hora que tem que acordar. Ele vai chegar mais cedo. O cara é um atleta profissional. A gente às vezes acha que o atleta... hoje eu vou abrir uma exceção aqui, vou ficar no aniversário até mais tarde. Não, hoje eu vou comer 3 coxinhas a mais. O cara não faz isso. O cara realmente, por isso que ele tá ali, né? Quantos % da população que joga basquete tá na NBA? Baixíssimo. Então esse cara ele é diferenciado em vários aspectos. Primeiro, capacidade física, capacidade técnica, capacidade cognitiva, capacidade tática, hábitos, né? Que é a confiança, o que ele pensa quando ele erra, o que ele pensa quando ele acerta. Então ali realmente tá a nata mesmo. Pô, é assim, é impressionante ver a capacidade dos caras. E aí eu tive a oportunidade de dar treino. Você vê a capacidade do cara de fazer rápido, a fluidez do movimento. Então, realmente os caras são diferentes. E aí eu tive a oportunidade, o que eu percebi? Em time que está ganhando não se mexe, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos é a grande potência. Eles não fogem muito do que eles já fazem. Que é a repetição, é treinar exaustivamente, chegar mais cedo. Eles acham que é o trabalho duro, né? O trabalho duro aqui. E tá certo, perfeito. E aí foi isso que foi o grande diferencial lá. Quando eles começaram a ouvir falar de neurociência, e aí a gente explica isso fisiologicamente e até cientificamente, a repetição te dá um rápido aprendizado e chega num nível de platô. Esses caras da NBA, eles estão num platô muito alto. Entendeu? Mas é um platô. E aí a neurociência vem mostrando alguns conceitos de repetição aleatório, que você pode moldar o cérebro de algumas maneiras e quem sabe aumentando a plasticidade cerebral e aumentando a capacidade entre as áreas, você fazer um aprendizado, a repetição é assim e platô. O aprendizado aleatório, ele vai mais lento e lá na frente, por você ter um cérebro mais desenvolvido, quem sabe você pode até ultrapassar e aumentar o degrau do seu platô. Não fica estagnado, isso, né? Você aumenta um pouquinho. Esse pouquinho são esses grandes atletas que a gente vê que de um ano para o outro o cara dá um bom, né? Ele aumentou do nível 3 pro nível 4, mas já lá nos níveis mais altos, né? Aí do nível 4 pro nível 5. E aí a grande discussão lá, olha que interessante, eu tive lá reuniões com os técnicos, general manager, participando das reuniões, nem mais como ouvinte, claro. Cada mundo tem a sua realidade. Então dentro da NBA, os caras estão o tempo todo falando, pô, esse cara não evoluiu nada. Não, esse fulano de tal, mas esse cara joga pra caralho. Mas dentro daquele universo, pô, esse cara aqui tá estagnado. Mas ele joga demais. Não desenvolveu tanto desde o ano passado para isso. Os caras estão o tempo todo vendo o que evoluiu, o que não evoluiu. Então, eu acho que foi o técnico, o general manager, o assistente, todo mundo achou muito interessante isso, porque eu fiz uma apresentação teórica lá. E eu até meio que critiquei a NBA. Eu tinha que falar algo, pô. Chegar lá e falar que tá tudo bem, eu não ia vender meu peixe, né? Mas explicando cientificamente, falei, quem sabe vocês aqui, vocês têm a melhor academia, os melhores atletas, a melhor quadra, a melhor comida, o melhor, pô, negão, 2 metros, cacetada, pula, sai isso aqui do chão. Quem sabe é a neurociência que vai fazer o cara melhorar 2%, 3%, porque as outras coisas já tá no ápice. É muito difícil, pô, o Igor Kokoskov, pô, campeão europeu, técnico da NBA há 14 anos, assistente. Você tem alguma dúvida que esse cara tem o domínio das jogadas, do movimento? Não tem dúvida nenhuma. Esse cara, acima dele é um pouco o Popovich e tal, mas a diferença ali... mas e a neurociência? Não, pode ser que o cara melhore 5%, 2%. E eles perceberam isso, achei bem legal. Ficou até um pré-convite de voltar de novo, assim, de fazer novamente demais, alguma coisa. Não tem nada certo, mas na minha despedida lá, ficou, não, nós vamos ver talvez em janeiro ou na pré-temporada do ano que vem. Pois é, porque é uma coisa muito diferenciada, né? Uma coisa que igual você falou, não está sendo abordada, uma coisa nova. E galera, o que ele falou aqui, traduzindo um pouco, eu estava na palestra ontem, para vocês entenderem, é a questão de variável que ele falou repetitiva, é quando você está, por exemplo, treinando, sei lá, 500 arremessos no mesmo lugar. E a de aleatória é quando você cada hora está arremessando de um lugar. Quando você treina sempre do mesmo lugar, no início, você vai aprender muito mais do que quando você está treinando de vários lugares diferentes. Mas ao longo prazo, né, a tendência é que quando você estagnou treinando da repetição do mesmo lugar, a aleatória ela sobe e rompe essa estagnação. Isso, né? Teoricamente é isso mesmo. Pô, você tá embora, já pode explicar a neurociência da galera aí. Minha função era ensinar e tal. É isso.
São novos conceitos, e aí, quem sabe vocês olhem, vejam lá no meu Instagram, e ele vai postar alguns vídeos também do camp. O aleatório não é só ir picando, parar e arremessar em outro lugar, não. Com sobrecarga, 2 bolas, se o cara finta o passe e arremessa, vai com 2 bolas, joga uma pra cima, arremessa a outra, pega. Então são várias coisas que você pode fazer, não só o aleatório tradicional. É um aleatório com sobrecarga também. Isso vai fazer você malhar o cérebro. Pois é. Você vai malhar o cérebro. É igual ele falou ontem, né? O cérebro é como se fosse um músculo, Como né? se fosse um músculo. Igual muita gente já sabe, mas quando você malha, você melhora, tipo assim, muito, seu jogo fica muito mais fácil, você fica muito mais preparado, né, pra na hora que você precisar mesmo, assim como é a mente. Então vale ficar atento a isso, galera. Então, galera, agora aqui, ó, pra fechar, uma pergunta um pouco difícil, mas vamos ver se o Nantes consegue explicar a gente essa aí. Então, Nantes, a gente pode ver aí na NBA um dos grandes nomes, né, que foi o Shaq, que até virou meme, criou o Shaq no Full e tudo, porque ele não conseguia acertar o lance livre dele, cara. Você acha que aplicando a neurociência a algum nível ali, desde que ele começou até ele chegar na NBA, de alguma forma, você acha que isso poderia ter melhorado o arremesso dele? Ele poderia ter, sim, tido um aproveitamento melhor, igual a média da NBA? Então, tipo, é muito fácil falar depois que já aconteceu, né? Porém, esses novos estudos mostram aspectos coordenativos, aspectos motores. O Shaquille O'Neal é um monstro, né? 2,18 m. Ele pegava a bola assim, como se fosse uma bolinha de criança, né? Então, teoricamente, né, a minha opinião, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar com um atleta com esses aspectos de dificuldade, a gente teria que trabalhar aspectos de motricidade, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, coordenação motora fina. E a gente tinha que arrumar uma bola para ele maior, para que ele sinta melhor a bola, arremessasse com uma bola enorme, pegasse o touch da bola, pegar, né? O touch, pegar o feeling ali então se eu arremessasse com uma bola proporcional à minha mão, ia ser desse jeito, viu, Shaquille O'Neal? A cesta para ele é como se fosse a cesta de mini basquete. Quem tem a oportunidade aí, tenta arremessar uma bola na cesta de mini basquete. Você tem que refazer todos os cálculos de direção, de força, de ângulo. Você vai errar um monte primeiro. Então imagina o cara, monstro, tendo que arremessar mais ou menos baixo, porque ele era muito alto. Então a cesta de mini te obriga a arremessar um pouco mais baixo. Então teríamos que bolar exercícios aleatórios de repetição, que ele pudesse depois fazer a transferência para a cesta normal. Então ia arremessar com a bola grandona, mais pesadona, para que ele consiga fazer o gesto com fluidez. Depois uma bola leve, ele ia ter que reorganizar tudo. Depois com a bolinha de tênis. Depois a cesta pintava na parede uma cesta de 6 metros. Aí ele tinha que mandar lá na tinta. Até que o corpo dele ia criar uma adaptação motora e do movimento. Quando ele fosse arremessar, então peraí, mais ou menos. Então, cientificamente faz sentido, né? Não sei se lá ia ter como. Mas se eu fosse o técnico dele, lá no Phoenix Suns tive essa pergunta parecida, mas não do Shaquille O'Neal, mas como é que nós vamos melhorar o arremesso desse cara aqui? Aí eu fiz alguns exercícios, o pessoal, faz sentido, hein? Então, a motricidade, coordenação motora nos mostra fazer coisas com várias texturas, com várias distâncias, pode jogar a bola assim, que tudo o cérebro depois transfere. Então ele treinava só, tem certeza, assim, não vi. O técnico falava, arremessa 1000 vezes aí é a repetição. Então ele tinha que ficar de costas e depois virar de frente, arremessar lá em cima, fecha o olho, tem 3 técnicos. Quando eu falar já, você arremessa no 1. Aí ele tinha que fazer assim, fazendo o aleatório que eu expliquei ontem, cada hora ser de um jeito, o cérebro dele ia ser forçado a criar novas equações. E adaptar, né? E aí na hora que ele fosse lá, quem sabe, melhorar 10%. 10% se ele melhorasse, o Lakers não tinha perdido um jogo. Em 3 anos. Porque eles perderam um jogo ou outro, porque ele errava o lance livre. Então esses pequenos detalhes que eu terminei minha apresentação ontem, lembra? Detalhes vencem jogos. Então eu comentei sobre isso na NBA, comento sobre isso aqui quando eu tenho oportunidade, o Minas abriu as portas. Um turnover a menos é uma cesta a menos que você toma. Você ganha um jogo, lembra que eu mostrei ontem o gráfico? Vocês ficaram até o final? Uma cesta a mais, o Phoenix tinha vencido 4 jogos. Uma por jogo. E aí é isso que eu acredito, eu trabalho muitos anos com esse tema e é o detalhe do detalhe. Vocês viram meu treinamento prático? Apitou, não passa, o cara tem que o tempo todo trabalhar o cérebro dele, sobrecarga motora. Então se vocês tiverem a oportunidade, ele vai fazer a edição e colocar alguns exercícios. Pois é, galera, eu vou colocar aí umas coisas que eu gravei uns negócios bacanas. Mas vocês viram aí, melhor do que ninguém, como que o Nantes entende, bagagem que ele teve aí nesses últimos anos.
pô, é uma coisa que vai fazer totalmente diferença no basquete. É só o começo, né, Nantes? Igual você falou, é só o começo. Queria agradecer aí Valeu, querido. você ter vindo aqui dar uma palhinha. Depois a gente tá pra gravar mais uns vídeos aí. Vamos ver se abre uma janela daqui, né? Daqui a alguns meses aí, algumas semanas. E se quer mandar uma mensagem aí pra galera, cara? Turma, amem o jogo, basquetebol transformou a minha vida, transformou a vida de várias pessoas. E se você deseja melhorar, hoje tem várias ferramentas, vídeo no YouTube, palestra, como os grandes jogadores melhoraram, você pode copiar, e principalmente o hábito. Eu percebo na minha vida de atleta, eu tentava ter um hábito, mas longe demais dos grandes nomes, né? Então se você quer transformar seu jogo, você tem que ser meio bitolado mesmo, treinar pra caramba, se esforçar, aprender com os técnicos, aprender as dicas dos técnicos e amar o jogo, beleza? Essa fica a dica, e treinar bastante. Se você quer chegar a certo nível, qualquer parte da vida, não só esporte. Quer ser bom em matemática? Estuda mais. Quer ser bom em química? Estuda mais. Hoje a neurociência mostra que tudo que você faz em excesso e dentro de um certo nível, você desenvolve seu cérebro. Então, galera, pra vocês ficarem mais atentos a isso, segue lá o Instagram do Nantes. Qual que é o seu Instagram, mano? Nantes_Fernando. Aí, ó, vou deixar aí, segue ele lá que tem muitas coisas que vocês podem aprender também. Beleza? Isso aí, galerinha. Então, tamo junto. Camp tá rolando aí, tem muita coisa ainda pra conferir. E é isso aí, é nóis. Valeu! Comunidade básica. Então, galera, vocês viram aí o que eu tava falando? Conhecimento foda. Eu queria pedir pra vocês, galera, esse conhecimento aí, ainda mais por ser inédito, ele deve ser compartilhado. Então, galera, dessa vez eu queria pedir pra vocês compartilharem com seus amigos que são coach, que são técnicos de basquete. Porque dessa forma eles podem aumentar o nível dos treinamentos e futuramente o nível dos atletas de todo o cenário de basquete do Brasil. Demorou? Então, galera, eu tô deixando aí na descrição um link de um vídeo para se você se interessou do que ele falou. Vão ter alguns exercícios que ele fez aí no camp do Igor Santos que a gente gravou, que mostram associando a neurociência ao esporte. Então vou deixar aí um mix dos exercícios aí, beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí. Se inscreve no canal também. Eu tenho percebido que muita gente tem assistido os vídeos, não é inscrito. E eu sei que às vezes a gente esquece mesmo, a gente tá lá vendo com 2, 3 abas abertas, já vai para o próximo vídeo, nem vê que não se inscreveu. Então se inscreve aí, galera, para vocês ficarem atentos nos próximos vídeos. Estou postando aí muito conteúdo, já tô com vários vídeos aí na manga para postar. Esse camping rendeu várias entrevistas muito boas, vocês podem ver aí que eu já postei a do Birabelo, vou postar mais outras aí mais pra frente também. Então fica ligado, galera, não esquece de se inscrever aí não, porque eu vou estar postando muito treinamento também aqui, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, compartilhem o conhecimento e treinem basquete, demorou? Então é isso, galera, Boys Life, ok, yes sir! Comunidade básica.